Esta semana, no quadro Lara Miranda Mais para a TV Cultura MBC Brasil, de Adri Ferraz, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Isso mesmo, você já parou para pensar o que é necessário para fazer um bom empreendimento em um país tão diverso como o Brasil? Não? Então fica ligado que nós vamos falar tudo sobre empreendedorismo nesse quadro para você que quer empreender. Muito bem, você já tem o local, já tem a equipe, o produto, o projeto está todo pronto. E agora, o que eu preciso? Eu preciso dar andamento ao projeto. E para dar andamento a um projeto, se você vai trabalhar com pessoas, o primeiro passo, com certeza, é preparar essas pessoas. Nada melhor do que um bom vendedor que conhece o seu produto e que fala para você o que ele é, como ele funciona e para que ele serve. Não é verdade? Aconteceu uma coisa interessante ontem. Eu tive que ir ao mercado comprar café. Veja bem, eu odeio ir ao mercado. Eu sou uma das pessoas que aprendeu a comprar online na pandemia. E tudo que eu posso comprar online, eu compro online, sério. Porque eu acho assim que ir ao mercado é um transtorno. Eu sei que tem pessoas que amam ir ao mercado e vai assim todos os dias. Eu odeio, sério. Se eu pudesse não ir nunca, eu não iria nunca. Você já parou para pensar no trabalho que é ir fazer compras? Sério. Nunca parou para pensar? Vou falar rapidamente para você. Você tem que se disponibilizar a ir ao mercado. Aí você tem que procurar os produtos que você quer e colocar no carrinho. Tirar do carrinho para pôr no caixa. Colocar nas sacolas e colocar de novo no carrinho. Se você estiver de carro, colocar no carro. Chegar em casa, tirar do carro. Guardar os produtos. Gente, é muito tempo. É muito tempo. Entende? Para uma ação. E o que aconteceu ontem? Além de eu odiar, quando eu cheguei no caixa, a pessoa que me atendeu realmente muito mal. Eu tenho o hábito de cumprimentar a todos, até porque nós trabalhamos com o público. E quando trabalhamos com o público, o mínimo é você cumprimentar as pessoas, não é verdade? E essa pessoa não me respondeu. Tudo bem? Já percebi que ela não estava bem, não é verdade? Você não tem que estar bem o tempo todo. Só que você tem que entender o seguinte, é o nome da empresa que você está levando. Se você trabalha para alguém, não é o seu nome que está em jogo, é o nome do conjunto. E isso é muito importante. E, infelizmente, nós temos hoje uma falta de profissionais gigantesca no mercado, porque tudo é muito rápido. Tudo flui de uma maneira diferente e você tem que acompanhar o tempo, você tem que acompanhar o processo, porque se você não acompanhar, eu digo para você, você vai ficar para trás. A minha empresa tem quase 20 anos de mercado. Quando nós resolvemos abrir, as pessoas diziam assim, agora não é o momento. E se nós tivéssemos dado ouvido a essas pessoas, hoje ela não estaria completando quase 20 anos de mercado. Entende o que eu quero dizer a você? Não existe um momento certo, existe coragem. E se você quer empreender e quer ser dono do seu próprio negócio, se prepara. O patrão sempre trabalha dobrado. Muito bem. Vamos para os primeiros passos para a realização deste grande sonho, certo? Você já tem o produto que você quer trabalhar, que você conhece. Você precisa de um local, de preferência um local que você possa trabalhar esse produto com ênfase para que ele venha a lhe dar o retorno necessário, ok? Primeiro passo, localização. Segundo passo, é através da indicação fiscal que você consegue tirar as documentações necessárias, certo? As atividades como razão social, nome fantasia, valor do capital social, enfim. Antes era muito complicado dar entrada a toda essa documentação, mas depois da pandemia, tudo isso foi facilitado, graças a Deus, né? No site Empresa Fácil, você entra com uma consulta comercial. Ela sendo aprovada, você vai pagar a taxa de constituição e protocolo da documentação,
certo? O contrato social. E essa aprovação é imediata. Olha só que interessante. Antes da pandemia, você demorava em torno de 90 dias para conseguir fazer todo esse processo. E hoje é tudo muito mais rápido, tá? Saindo o CNPJ, o contrato social, já a data do protocolo. No site vai aparecer ali o que você precisa, as secretarias que você precisa para poder ter a liberação do seu alvará, para dar início a esse grande projeto, esse sonho, que é a sua empresa, certo? Muito bem. Quais são essas secretarias? Normalmente você vai precisar da liberação do Corpo de Bombeiro, se você for trabalhar com a área de saúde, de uma liberação da saúde, meio ambiente. Então, tudo vai depender do tipo de negócio que você vai montar, certo? Do sócio, o que você precisa? Do sócio você precisa somente RG, CPF e comprovante de endereço, ok? A parte da documentação seria isso. Fácil, não é? Então, bora lá com esse sonho? Vamos dar início a esse projeto que está aí guardadinho na gaveta? Mas não esquece, não é suficiente você ter o projeto, a localização, a documentação necessária, tá? O dinheiro necessário, é claro. Eu vou te dizer uma coisa, e isso é muito sério. É necessário muita cautela, muito cuidado e muita, mas muita vontade, tá? Nunca se esqueça, o patrão sempre trabalha dobrado. Tem aquelas pessoas que vão olhar para você e vai dizer assim, mas ela tem sorte. Claro que tem. Anda comigo uma semana, depois você me diz se eu tenho sorte. Verdade? Convido qualquer um que queira participar do meu trabalho no dia a dia e depois venha me dizer, ela tem sorte. Aí você vai me dizer, tá bom? Porque todo grande projeto começa com aquela pequena ideia, aquela ideiazinha que está ali guardadinha na gaveta. Só que muitas vezes nós não damos andamento às nossas ideias por medo, por confusão, e sempre tem aquelas pessoas que vai dizer assim, mas essa não é hora. Eu vou contar um segredo para você. Se eu fosse dar ouvidos a esse tipo de comentário, a minha empresa não estaria completando, no ano que vem, 20 anos de mercado. Isso mesmo, 20 anos de mercado. Você sabe o quanto é difícil manter uma empresa por tanto tempo no mercado, num país como o nosso, que o tempo todo tem mudanças de leis, mudanças de impostos, teve pandemia, enfim, tudo contribui para que dificulte o processo, mas se o seu sonho é maior, se você trabalha conforme o seu projeto, se você tem uma boa equipe, e isso é fundamental, a equipe, gente, é tudo. Principalmente quando nós trabalhamos com vendas, a equipe é fundamental, porque não é só vender um produto maravilhoso que vai estar no mercado. Existe o pós-venda, existe todo um trabalho de equipe que tem que ser realizado, e uma equipe boa, eu digo para você, faz toda a diferença, principalmente nos dias de hoje. Eu quero contar uma coisa. Ontem aconteceu um fator interessante. Eu fui no mercado, eu odeio fazer compra, eu compro tudo pela internet, o que eu puder comprar, eu compro pela internet. Tá? Esse foi um hábito que eu adquiri na pandemia. Por que eu odeio no mercado? Você já parou para pensar o trabalho que dá ir no mercado? Eu sei que tem gente que ama e vai todos os dias, mas se eu pudesse, eu não ia nunca ao mercado. Por quê? Você tem que se disponibilizar a ir até o mercado, tá? Você tem que procurar todos os produtos que você precisa e colocar no carrinho. Aí você tira do carrinho, coloca no caixa. Aí você tira do caixa, coloca na sacola. Da sacola, você põe no carrinho. Do carrinho, você leva para o carro. Do carro, você leva para casa. Quando você chega em casa, você tira tudo do carro e aí você vai guardar. Entende o que eu digo? É um trabalho enorme ir ao mercado. E aí, ontem aconteceu uma coisa interessante. Eu tive que ir ao mercado, porque o café da minha empresa acabou.
E hoje, é lógico, eu não posso deixar os meus clientes sem café, porque, né, o cafezinho da Delar Autopeça já é, assim, marca registrada aqui no meu bairro. Tem pessoas que vão na empresa só para tomar o café. Agora, você imagina você chegar lá e não ter o café. Não pode, né? Pois bem, fui ao mercado comprar café. E quando eu cheguei no caixa, a pessoa que me atendeu assim, muito mal. Muito mal. Veja bem, talvez a pessoa não estivesse num bom dia, e a gente entende isso. Só que as pessoas não têm culpa se o seu dia não foi bom. Você não tem que sorrir para todo mundo, mas você tem que entender o seguinte: quando você está representando uma empresa, é a empresa, é o nome da empresa que está em jogo. Então, a equipe é fundamental. E é sobre isso que eu quero falar com você no próximo quadro. E agora eu vou ter que finalizar porque nós estamos sem luz aqui desde as 4 e pouco da tarde, com essa ventania que deu hoje aqui em Curitiba, está assim um caos. E eu estou aproveitando ainda a luz do dia para poder terminar esse programa que vai ao ar amanhã, toda quinta-feira, às 20 horas, na TV Cultura, MBC Brasil, Adri Ferraz, com você. Não esquece, você pode, você consegue. Tudo que você precisa é de coragem, dar o primeiro passo. E assim, vamos combinar? Não dá ouvido ao que as pessoas dizem. Tenha um bom projeto e vá em frente, que eu tenho certeza que se eu conseguir, você consegue. Até a semana que vem. Aguardo você. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. Lara Miranda Mais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Conto com a sua participação. E é claro, se tiver dúvidas, se tiver comentários, por favor, nós amamos a opinião de vocês.